Bom, dado esse recado da Fraldas Pampers, estamos de volta com o Gazeta Entrevista, não é? Aqui com o deputado estadual Daniel Zen. Deputado, essas eleições vão ser meio danadas, né? Por vários motivos. A polarização que está posta, em que pese alguns atores novos parece que estão querendo se enxerir aí, se apresentar no plano nacional. Agora eu queria cuidar aqui do nosso barranco. O que o senhor tem visto? Como é que vai? Já está circulando aí a informação de que o governador Gladson Cameli e o Rocha vão ter que se suportar em função da união dos partidos. Afinal de contas, o fim das proporcionais, qual a consequência disso? Olha, então, o fim das coligações proporcionais, ele traz uma dificuldade adicional para os partidos, que é formar suas chapas, né, para deputados estaduais e federais. Quando você coliga, naturalmente, você tem mais candidatos e fica mais fácil atingir a legenda, né, o voto de legenda dentro da regra da proporcionalidade. Há aqueles que defendem o modelo do distritão, ou seja, os mais votados são os eleitos, mas geralmente as pessoas que defendem esse modelo não fazem a reflexão de que é possível, nesse modelo, você ter praticamente todos os deputados de um mesmo partido ocupando os assentos na Assembleia. Isso é ruim para a democracia. O sistema proporcional ele é bom, apesar de acontecer aquela situação de dizer, olha, um deputado foi eleito com 2.500 votos e outro que teve 5.000 não entrou, né? Mas certamente outros daquele partido do que teve 5.000 entraram, né? Então, é uma representação, a ideia da representação proporcional é que todos, ou pelo menos a maior parte dos pensamentos da sociedade estejam representados no parlamento, tanto a maioria quanto a minoria. Se forem só os mais votados, você corre o risco de ter ali um ou dois partidos somente ocupando assentos e ter um pensamento homogêneo, padronizado, ou seja, corre o risco de nem ter oposição numa Assembleia, se for no modelo do distritão, no modelo em que os mais votados são eleitos. Então, existe essa dificuldade, mas, ao mesmo tempo, essa dificuldade de formar chapa sem coligação, ela faz com que também, aos poucos, vão se extinguindo os chamados partidos de aluguel, os partidos pequenos. Por quê? Porque para você montar chapa, você precisa ter construção partidária, precisa ter vida partidária de verdade, né? Diretórios implantados nos municípios, militantes, pessoas filiadas aos partidos. Aquele partido que existe debaixo de uma pasta, debaixo do braço do seu dirigente, ele rapidamente ele passa a não existir mais. Primeiro, porque não vai atingir a cláusula de barreira. Segundo, porque não vai ter como montar chapa sozinho, né? Então, acaba que é uma mudança que traz dificuldade para os partidos e candidatos, mas ele depura o processo político. Ele faz com que, no longo prazo, nós tenhamos partidos mais representativos do que pensa a sociedade e menos legendas de aluguel, menos legendas que existem apenas para propiciar negociata, negociar Agora, tempo de televisão, agora, negociar deputado, coligação e etc. o que isso exige do eleitor? É isso que a gente precisa aproveitar o espaço também para poder colocar, dar ao eleitor a responsabilidade que ele tem, né? Pelo menos refletir sobre a responsabilidade que nós temos enquanto eleitores. O que nós precisamos observar a partir dessa definição? Então, eu creio que o papel do eleitor é sempre procurar ponderar e escolher seu candidato por aquilo que de fato importa em um candidato. Infelizmente, no Brasil, e não só no Brasil e outros estados, existem muitos motivos que levam o eleitor a escolher um candidato. E muitas vezes, nessa tabela de motivos, nessa cartela, vamos dizer assim, que o eleitor imagine que ele vai pontuando as qualidades e os defeitos de cada candidato, muitas vezes algumas questões que não deveriam importar acabam influenciando mais do que outras, como, por exemplo, a aparência, a beleza, a simpatia, o fato da pessoa ser popular ou não ser popular. É claro que se você é uma pessoa simpática, que tem empatia pelas outras, que se relaciona do ponto de vista social de maneira mais fácil, isso conta muitos pontos para você na hora de uma eleição. Mas o que de fato importa, por exemplo, para ser um bom gestor, um bom prefeito? É você ser 100% popular, o cara simpático, o amigão, o cara legal da turma, ou você ter competência para realizar o plano de governo que você apresenta na eleição?
Porque plano de governo, antes ninguém nem apresentava, né? Poucos apresentavam. Hoje em dia, todo mundo apresenta um plano de governo, nem que seja cópia do colega. E Precisa, os planos, inclusive. eles são muito parecidos uns com os outros. A grande questão é, você, candidato, uma vez eleito, você reúne as condições, as habilidades e competências necessárias para realizar aquilo que você está apresentando, dizendo que vai fazer para a sociedade? Você reúne as condições de juntar uma equipe que tenha condições, qualidade? Por exemplo, a Prefeitura de Rio Branco e o Governo do Estado são os melhores exemplos disso. Não tem time, não tem equipe para fazer as coisas acontecerem, né? E aí você diz, adianta ser simpático, ser bonito, ser agradável, ser 100% popular? Eu, sinceramente, prefiro alguém meio zangado, que nem abra muito a cara, desde que consiga realizar, que tenha competência e habilidade para fazer acontecer as coisas, Deputado, né? Infelizmente, a maioria das pessoas, Itan, não pensa assim. Eu espero que vai chegar um dia em que as pessoas vão poder valorizar mais aquilo que de fato importa e menos aquilo que é, vamos dizer assim, que é importante também, mas é acessório, não é o principal. deputado, o senhor considera... O senhor não, deixa eu falar você, pô, você está com a Claro, guitarra ali tá. atrás. O deputado, você considera que o Partido dos Trabalhadores deu uma contribuição para que hoje nós tenhamos esse cenário que nós temos aí? Ó, por exemplo, parece que situações contraditórias. O mesmo parlamento que colocou essa situação relacionada às coligações proporcionais é o mesmo que votou e colocou ali o jabuti ali na LDO para aumentar os recursos do fundão, né? E aí, o senhor considera isso uma situação progressista, necessária? Porque o financiamento com participação das empresas, a gente já viu no que deu. Agora, a proposta de ser financiamento público, mas com esse aumento do fundão, nesta hora, o senhor conversou com seu colega Léo de Brito sobre o assunto? O que você disse para ele? Conversei, tá? Inclusive o Léo votou contra, né? Foi dos poucos, se não foi o único, foi um dos únicos da nossa bancada acriana a votar contrário. Porque, olha, nós defendemos o financiamento público. Eu defendo, o Léo defende, a maioria das pessoas do nosso partido, o Partido dos Trabalhadores, defende. Por quê? Porque a gente entende que no modelo do financiamento público, os recursos eles se distribuem para os candidatos, partidos e candidatos, de forma mais ou menos equilibrada. É diferente do financiamento privado, onde as pessoas que têm mais relação com o setor empresarial acabam recebendo mais dinheiro por conta de uma questão pessoal, né? E isso acaba favorecendo um determinado campo do pensamento, que é o pensamento mais à direita, né? Que, por exemplo, a maioria das pessoas que eu conheço são de direita são empresários, são pessoas de muitas posses, né? E a maioria das pessoas que eu conheço que são de esquerda são pessoas das camadas menos favorecidas da população, por motivos óbvios, né? Então, no financiamento empresarial, tende a você ter um crescimento maior do campo do pensamento conservador, de direita. No financiamento público, se equaliza, porque todos os partidos e todos os candidatos têm acesso, mais ou menos, de forma proporcional ao tamanho de cada bancada, àquela ordem de recursos. Agora, não precisa exagerar, né? Eu acho que a turma agora, nessa votação lá no Congresso, exagerou no tamanho do fundo. Não precisa de 6 bilhões para fazer, dá para fazer com um terço disso aí. Agora, deputado, para manter a coerência, o deputado Léo de Brito, claro que o senhor não vai poder responder por ele, mas isso aí é uma coisa que está dentro do partido, né? Não Claro. como é que vai ser? O PT, por ter votado, o único parlamentar do Partido dos Trabalhadores que votou contra, né? Não vai colocar, não vai ter acesso ao dinheiro? Seria coerente não ter acesso ao recurso? Não, eu acho, Tan, que a gente tem que jogar com as regras do jogo. Não dá também para você fazer uma de coitadismo, entendeu? De todos os seus colegas deputados, candidatos usando recurso e você dizendo, não vou usar. Aí não dá. Sabe por quê? Porque o jogo democrático ele precisa de uma coisa chamada paridade de armas. E tudo que a gente sempre lutou é exatamente para isso, é para que o candidato mais rico tenha mais ou menos a mesma condição de que o candidato mais humilde.
né? Aí não dá para dizer assim, ah, não, o cara entra lá com não sei quantos milhões de reais para fazer a campanha dele e você vai lá com nada dizer, não, não vou usar o recurso do fundo eleitoral, não. Ah, não, peraí, né? A gente defende financiamento público num montante razoável, não esse montante que está aí, mas se todo mundo vai ter acesso, aí nós também não queremos ficar de fora, entendeu? Por quê? Porque a gente preza pela paridade de armas, ou seja, pela igualdade de condições na disputa, né? Senão vira um negócio absurdo, né? Vira, mais uma vez, a disputa dos ricos contra os pobres, e eu acho que isso aí não é a questão. Deputado, nosso tempo já está acabando, inclusive até o próprio programa aqui do computador já está dizendo que o nosso tempo já se esgotou. Muito obrigado pela sua